Queridos, abramos a palavra de Deus na mesma passagem que nós consideramos na semana passada, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Eu vou fazer nesta noite, irmãos, a exposição do verso 5 até o verso 8. Semana passada nós nos concentramos do verso 1 até o verso 4. E querendo o Senhor, no próximo domingo eu falarei do verso 9 até o verso 11. Então hoje eu vou falar do verso 5 ao verso 8. Mas para que nós tenhamos em mente toda a instrução do apóstolo Paulo nesse texto, eu quero convidar os irmãos para acompanharem a leitura que eu vou fazer a partir do verso 1 até o verso 11, tá? Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Crendo que todos encontraram, assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te exaltamos. Nós te louvamos, ó Deus, por mais uma vez, como ovelhas do Senhor, sermos reunidos neste aprisco, estarmos diante daquele que é o dono de nossas vidas, o nosso Deus, para cantar-lhe os teus grandiosos feitos, para, ó Deus, falar dos teus poderosos atributos, para falar, ó Deus, da tua grandeza e da tua majestade, para nos encantarmos, ó Deus, com quem o Senhor é e também para sermos por ti instruídos e alimentados. Nesta noite, ó Deus, nós pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor, ó Deus, seja com cada pessoa que aqui está, para que cada pessoa se beneficie da tua palavra, para que cada pessoa, ó Deus, verdadeiramente seja por ti alimentada, que cada pessoa tenha o seu coração e a sua alma nutrida pela Sagrada Escritura. Para isso, ó Deus, que o teu Espírito haja em nossos corações e mentes, que o teu Espírito manifeste a glória do teu poder através da exposição das Sagradas Escrituras. E tudo isso, ó Deus, nós te pedimos para a glória do teu nome e para o bem do teu povo aqui reunido. E te pedimos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na semana passada, quando nós observamos o trecho que inicia esse capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele estava, de determinada forma, preocupado
com os relacionamentos interpessoais ali na igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que possuía muitas virtudes. Paulo falava desses irmãos como a sua coroa, ele falava da saudade que tinha desses irmãos, mas a despeito de todas as qualidades, de todas as virtudes dessa igreja, Paulo temia que o individualismo e o egoísmo prejudicassem a vida em comunidade dos cristãos de Filipos. E por causa dessa preocupação, Paulo chama a atenção daquelas pessoas, lembrando-lhes da responsabilidade de buscarem viver de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai mostrar, meus irmãos, que essa vida digna do Evangelho, ela se expressa, dentre outras coisas, em os crentes renunciarem a si mesmos. De cada um esquecer-se de si mesmo em prol dos outros, buscando o bem-estar das outras pessoas. Os cristãos de Filipos deveriam lembrar de tudo aquilo que eles já haviam recebido do Deus triuno. É por isso que Paulo começa a sua exortação dizendo: olha, se há alguma exortação em Cristo, se vocês foram agraciados com o conforto que há no Senhor Jesus Cristo, se de fato vocês desfrutam do amor de Deus Pai, se vocês vivem de fato na comunhão do Espírito Santo, se no meio de vocês verdadeiramente há afeições verdadeiras, há entranhados afetos e misericórdias, então vocês devem completar a minha alegria. E vocês farão isso se vocês viverem buscando, se vocês viverem de forma abnegada, se vocês pararem de pensar em si mesmos, se vocês buscarem o bem um do outro, se vocês viverem unidos de alma, com suas almas se ligando umas às outras em profunda harmonia. Cada um de vocês deve olhar para o seu irmão e deve considerá-lo como superior a si mesmo, como mais importante. E nós vimos, irmãos, que nós também lutamos com essas questões. Nós também lutamos com este problema, porque muitas vezes nós vivemos de modo ensimesmado. Nós vivemos de modo egoísta. Em muitas ocasiões, o individualismo, ele também se manifesta na nossa vida. E isso acontece quando nós não nos importamos com ninguém que não nós mesmos, quando nós não nos abrimos para que as outras pessoas façam parte de nossas vidas, quando nós não nos dispomos a fazer parte da vida das outras pessoas. Então nós vimos que as palavras do apóstolo Paulo, elas também foram dirigidas a nós. O nosso tempo, ele também é caracterizado por egoísmo e por individualismo. Esses também são os costumes do mundo. E estas coisas não devem ter lugar entre aqueles que vivem vidas dignas do Evangelho de Cristo. E na semana passada, meus irmãos, eu também afirmei que quando o apóstolo Paulo diz que o combate ao individualismo e o cultivo do altruísmo completariam a sua alegria, nós deveríamos entender que isso certamente alegra ao Senhor. Isso também é do agrado de Deus hoje. Cultivar a abnegação, pensar nos outros, isso também é do agrado de Deus, até porque foi exatamente assim que o seu Filho amado viveu entre nós. E é para ele que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção a partir do versículo 5. Então eu peço que você mantenha a tua Bíblia aberta no texto que nós lemos em Filipenses, no capítulo 2. Na nossa passagem de hoje, meus irmãos, nos versículos de 5 a 8, o apóstolo Paulo, ele convoca os cristãos de Filipos a dirigirem os seus olhos para o maior e o mais forte exemplo de alguém que não pensou em si mesmo, que não foi egoísta, que em momento algum agiu imbuído de individualismo.
Paulo agora convoca os cristãos de Filipos e a nós também a olharmos para o exemplo de humildade e abnegação do próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo desejava, meus irmãos, que os seus leitores entendessem que só conseguiriam perseverar na fé, eles só conseguiriam resistir às pressões e às perseguições se permanecessem unidos. E unidade, irmão, jamais poderia ser alcançada se cada um pensasse em si mesmo e não nos demais. A unidade, ela só pode ser alcançada em um contexto em que há humildade abnegada. Em um contexto em que há altruísmo, onde a humildade existe e leva as pessoas a esquecerem de si mesmas e a pensarem mais nos outros. E que melhor maneira de reforçar esse pensamento do que lembrar aos cristãos filipenses a atitude e a conduta daquele a quem eles estavam unidos pela fé. Então, para estimular os filipenses a agirem de forma abnegada, Paulo apela para o exemplo de Cristo. E se você lê as cartas de Paulo, você vai ver que volta e meia Paulo usa esse tipo de argumento. Ele exorta os cristãos a fazerem determinada coisa, a seguirem determinado curso de vida, e para incentivar esses irmãos à obediência, ele apela para o exemplo de Jesus Cristo. Por exemplo, quando você lê a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando você chega, por exemplo, ao capítulo 8, você vê o apóstolo Paulo admoestando os cristãos de Corinto a serem generosos em suas ofertas, a serem generosos e liberais em suas contribuições para os cristãos pobres da igreja de Jerusalém. Abra sua Bíblia lá e veja, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7 e verso 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Vamos ler todos juntos? Todos a uma só voz. Diz assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Aqui Paulo está exortando os cristãos de Corinto a serem generosos na assistência aos pobres de Jerusalém. E aí você olha para o verso 9 e você vê o exemplo que Paulo usa para reforçar a sua exortação. Leia comigo o verso 9. Diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então vejam, irmãos, Paulo evoca o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, aqui em Filipenses no capítulo 2, ele vai usar o exemplo de Jesus para instigar os membros da igreja a perseguirem a unidade, a humildade, a abnegação, o altruísmo em seus relacionamentos interpessoais. Ele apela ao espírito de serviço que levou Jesus à morte. Uma morte que, aliás, transbordou em vida para os filipenses. Uma outra questão interessante e importante sobre o nosso texto, meus irmãos, é a maneira como o apóstolo Paulo o estrutura. Lembre que na semana passada, quando nós observamos os versículos de 1 a 4, nós vimos que Paulo, ele primeiramente, no verso 1, ele fala daquilo que é conhecido como os indicativos do Evangelho. Os indicativos do Evangelho falam daquilo que Deus fez em nosso benefício, falam das bênçãos que Deus concedeu ao seu povo, e só depois de falar dessas bênçãos concedidas por Deus, é que Paulo apresenta os imperativos do Evangelho, ou seja, o dever,
A ideia é que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou em nosso benefício, nos leva à obediência, nos leva a respondermos com obediência e gratidão. Aqui, a partir do verso 5, meus irmãos, Paulo inverte a ordem. No verso 5, ele primeiro apresenta o imperativo. Ele primeiro fala da nossa obrigação. Veja que ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E só depois, a partir do verso 6, é que Paulo passa a falar sobre os indicativos do Evangelho. Ele mostra como a mentalidade de amor altruísta de Cristo encontrou expressão na sua encarnação, na sua humilhação e morte, e que por fim tudo isso levou à sua exaltação e à sua glorificação. Então a ordem agora, a estrutura do apóstolo Paulo é, ele primeiramente dá o mandamento para depois falar daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. O último detalhe importante a respeito do nosso texto, que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que esse texto que nós lemos, ele é um texto muito interessante. E já há algum tempo, os estudiosos do Novo Testamento têm olhado para esse texto e têm percebido que esse texto, no original, ele tem um estilo bem diferente de outras partes, de outras cartas do apóstolo Paulo. Os estudiosos têm percebido o estilo altamente poético dessa passagem no original. Um deles, por exemplo, vai dizer que essa passagem, ela pode ser comparada à linguagem crescente e irrespondível de uma cantata de Johann Sebastian Bach, que é mais bem compreendida, sendo ouvida até o final e então ouvida mais uma vez. Eles acreditam se tratar aqui, muito provavelmente, de um poema ou de um hino sobre Jesus Cristo, que já era conhecido pela igreja primitiva. A primeira vez que essa tese foi defendida foi no ano de 1928, quando um estudioso considerou que nesse texto nós temos uma amostra da adoração poético-musical da igreja primitiva a Cristo, daquilo que era cantado a respeito de Jesus Cristo. Então Paulo, conhecendo isso, teria incorporado essa poesia à sua epístola. E a razão para essa convicção, meus irmãos, é a existência de várias características poéticas no texto grego, além de palavras que Paulo usa aqui e que não aparecem em nenhum outro lugar dos seus escritos. Então é muito interessante, irmãos, que provavelmente o que nós temos aqui é um dos primeiros exemplos de hinos cristológicos. E Paulo toma esse hino e o emprega no ensino de doutrina à igreja de Filipos e no nosso ensino também. O que você tem aqui nessa passagem é, como alguém já afirmou, um majestoso pico de montanha. É um pináculo de verdade teológica que penetra os céus e sonda o mistério da encarnação. Então, neste hino utilizado pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, nós temos as mais claras e mais explícitas declarações, descrições da identidade do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós também aprendemos a respeito do modelo que nós devemos seguir em nossos relacionamentos na igreja. Então, olhe para o verso 5 e veja como o apóstolo Paulo exemplifica o altruísmo que nós devemos seguir em nossa vida cristã. Leia comigo o verso 5. Paulo começa dizendo assim: todos a uma só voz. Leiamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembre que Paulo está escrevendo aqui para uma igreja gentílica. Essa igreja ela fica localizada em uma colônia romana. Certamente, parte da membresia dessa igreja, se não a maior parte, era constituída de gentios.
Então, quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Paulo está aqui usando uma expressão, ele está falando de uma forma familiar a esses gentios. Literalmente, irmãos, Paulo está dizendo aos cristãos de Filipos que eles deveriam ter uma só mente com Cristo. No mundo antigo, quando filósofos ou outros mestres, outros intelectuais desejavam incentivar o cumprimento de algum dever, era comum que eles exortassem o seu público, dizendo para eles buscarem ter uma só mente com os deuses. Então, Paulo usa essa forma de falar para dizer que os cristãos filipenses deveriam, buscar ter uma só mente com o Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam buscar ter a perspectiva divina a respeito da comunhão. Eles deveriam buscar entender pela perspectiva de Cristo como deve ser a vida cristã em comunidade. Os cristãos filipenses deveriam ter uma só mente com Jesus Cristo. E tendo uma só mente com Jesus Cristo, eles entenderiam de forma definitiva como deveriam tratar uns aos outros. Ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou ter a mesma mente de Cristo, meus irmãos, significa aqui duas coisas intimamente relacionadas. Em primeiro lugar, Paulo aqui está apontando para o procedimento de Jesus Cristo. Paulo destaca a maneira como Jesus Cristo agiu. E dessa forma, Paulo estabelece o exemplo, ele mostra qual é o padrão que nós devemos seguir. Ele nos diz que a mesma mentalidade que foi vista em Jesus Cristo também deve ser vista naqueles que são os seus seguidores. Então, os teus relacionamentos, Paulo vai dizer, devem ser vividos a partir da mesma atitude humilde, da mesma atitude servil, da mesma atitude altruísta que caracterizou o Senhor Jesus Cristo. Então, nele, Paulo diz, você tem um exemplo. Se você deseja saber o que você deve fazer para viver em comunidade, como é que você deve se portar em relação aos teus irmãos, olhe para Cristo, porque Ele deu o exemplo. Ele viveu, Ele exemplificou, Ele praticou. Mas em segundo lugar, irmãos, quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, essas palavras apontam para algo mais profundo, que é a existência de uma identidade que como cristãos nós compartilhamos com aquele que é o nosso Redentor. Veja no final do verso 5 essa expressão, em Cristo Jesus. Essa expressão, em Cristo, ela é comum nas cartas do apóstolo Paulo. Em muitos lugares das suas 13 cartas, Paulo vai falar da nossa união com Cristo, e quando ele fala da nossa união com Jesus Cristo, ele usa exatamente essa expressão, em Cristo. Um exemplo disso, você pode ler em casa com toda tranquilidade, é o capítulo 1 da carta enviada à igreja de Éfeso. Então, quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele tem a intenção de falar da nossa união com Cristo. O que ele está dizendo é, nele você tem um exemplo, nele você tem o padrão que você deve seguir, mas ele também é aquele que capacita você a agir dessa forma. Porque você está unido a Ele, então você é capacitado a ter a mente de Cristo. Aqui Ele nos deixa sem desculpas. Nós não temos desculpas para vivermos de modo egoísta e individualista na igreja. Porque nós temos não apenas o exemplo a ser seguido, nós temos não apenas o padrão de abnegação que devemos imitar, mas nós temos uma união com Cristo, e essa união, ela torna certo esse modo de vida. Se você está unido a Jesus, então você está capacitado a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Um pastor chamado Dennis Johnson, ele nos ajuda a entender isso aqui, quando ele diz, quando Jesus Cristo deixou a bem-aventurança do céu,
em troca das misérias da terra por nossa causa. O propósito de Cristo não era apenas nos resgatar dos justos merecimentos do nosso pecado, embora Ele tenha feito isso. O propósito de Jesus também não era apenas nos dar um exemplo de humildade, embora Ele também tenha feito isso. O propósito de Jesus, irmãos, foi reconfigurar as inclinações do nosso coração, de maneira que a mentalidade dele, isto é, a alegria dele, a alegria em servir aos outros, ela se torna a nossa mentalidade quando nós somos unidos a Ele. Paulo aqui, meus irmãos, ele nos deixa sem desculpa. Ele nos coloca em uma situação de modo que, se nós somos egoístas, se nós estamos vivendo de modo individualista, nós precisamos nos examinar. Quem vive de modo individualista, quem vive uma vida em si mesmada, precisa se examinar, como Paulo diz, para ver se está na fé. Porque se você está em Cristo, você é por Ele capacitado a ter o mesmo sentimento que houve nele. A alegria dele em servir aos outros de modo abnegado se torna a sua alegria. Um reformador do século XVI, um reformador francês chamado Wolfgang Musculus, ele fez um comentário sobre isso. Ele disse que assim nós somos unidos numa parceria totalmente unificada e genuína com Cristo. De modo que, a menos que não sejamos regenerados, nós percebemos as coisas como Ele percebe. Ou seja, você só não vai ter o mesmo sentimento se você não for alguém regenerado. E Musculus continua, ele diz: e assim este é o significado. Se somos de Cristo e o Espírito de Cristo vive em nós, não devemos ter em nós os pensamentos que caracterizam os filhos deste século, mas devemos imitar e retratar a mente que foi revelada à nossa mente, a saber, a mente de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso nos confronta. Isso nos constrange pela maneira como nós temos vivido em muitas ocasiões. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus e que nós podemos fazer isso porque quando Jesus desceu da glória celestial e realizou a sua obra, Ele também remodelou o nosso coração. Ele remodelou as nossas afeições. Ele mudou as percepções que nós temos uns dos outros. Então a pergunta é: a tua percepção dos outros, a tua afeição pelas outras pessoas, pela pessoa que está do teu lado, pelo teu irmão, isso tudo foi de fato modificado? Se foi, não há desculpa para não ter a mesma mente de Cristo Jesus. E o que foi que Jesus fez, que tanto serve de exemplo para nós, como também é o que nos capacita a imitarmos o seu exemplo? Paulo vai dizer aí, veja do verso 6 até o verso 8, mais uma vez, eu convido vocês a lerem comigo. Filipenses 2, do verso 6 ao verso 8. Vamos ler todos a uma só voz. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Este trecho, meus irmãos, ele é, como diria Charles Spurgeon, a gente tem de tirar a chinela para meditar sobre esse texto. Nós temos de tirar as sandálias dos pés. Alguns comentaristas vão olhar para esses versículos aqui, meus irmãos, e vão dizer que o que nós temos aqui é o drama do rei que conquistou, mas que para conquistar, ele se humilhou. Aqui é o drama do rei que se humilhou para vencer. No verso 6, você tem aí a altura
da qual esse rei desceu. No verso 6, você pode ter uma ideia da enormidade, da profundidade, da humilhação a que o próprio Senhor Jesus se sujeitou por amor ao seu povo. Veja no verso 6, quando Paulo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse versículo, meus irmãos, ele é tanto uma declaração a respeito da pré-existência de Jesus Cristo, como também uma declaração a respeito da sua plena divindade. Aqui o apóstolo Paulo fala da eternidade passada. Aqui ele aponta para algo que para nós, seres humanos finitos, é inimaginável. Antes de encarnar e nascer em Belém da Judéia, Paulo está dizendo que Cristo já era. Ele já existia. Ele existia desde muito antes. Não apenas desde o seu nascimento, e não apenas desde antes do seu nascimento, mas desde antes da criação de todas as coisas. Desde antes da criação do universo, desde toda a eternidade. O verbo, traduzido aí no verso 6 como subsistindo, descreve a continuação de um estado ou uma existência anterior. Esse verbo afirma a gloriosa verdade da pré-existência de Cristo, o Filho de Deus. Em um segundo momento, irmãos, esse verbo também descreve a essência da natureza de uma pessoa. Uma essência que é inalterável, que é intransferível e é imutável. Aqui no verso 6 você tem uma declaração acerca de Jesus como plenamente Deus. Ele sempre existiu, ele é desde toda a eternidade, exatamente porque ele é Deus. A expressão que Paulo também usa no verso 6, forma de Deus, se refere ao cerne, se refere à verdadeira essência de Jesus. Paulo não está aqui apenas falando de uma forma exterior. Ele não está apenas dizendo que exteriormente Jesus tinha a aparência ou a forma de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que desde toda a eternidade, em sua essência, Jesus sempre foi plena e verdadeiramente Deus. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, como toda a cristandade confessa no credo niceno. Desde a eternidade passada, Jesus é total e verdadeiramente divino. Desde antes do tempo, ele sempre teve todas as perfeições divinas que pertencem apenas a Deus. Jesus existia na forma de Deus desde antes da fundação do mundo. Os atributos que pertencem a Deus Pai, meus amados irmãos, também são dele. Jesus, o Filho de Deus, ele é co-igual e co-eterno com Deus o Pai. E esse Cristo glorioso, esse Cristo que é Deus, diz o apóstolo Paulo, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que significa isto, meus irmãos? Aqui Paulo, ele nos fala da atitude. Veja, ele diz que Jesus é co-igual ao Pai, ele é eterno, ele é Deus, e ele logo em seguida fala da atitude desse Jesus divino co-igual com Deus Pai. Ele diz que a atitude de Jesus foi a de não julgar como usurpação o ser igual a Deus. Mas o que essa expressão significa? Paulo está dizendo de modo muito simples que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou à sua divindade. Ele não se agarrou à sua divindade como algo que não pudesse limitar durante algum tempo em prol do bem do seu povo. Um pastor chamado Kent Hughes, ele vai dizer que a ideia aqui é que Jesus não sustentou a sua igualdade com Deus como algo para usar em seu próprio benefício. Lembrem que Paulo está combatendo o individualismo dos filipenses.
Lembrem, meus irmãos, que esta afirmação de Paulo está relacionada com o dever de os cristãos não pensarem cada um naquilo que é propriamente seu. Os filipenses não deveriam buscar cada um o seu próprio interesse. Projetos, desejos, sonhos e necessidades particulares não eram as coisas às quais cada um deveria se apegar. Pelo contrário, Paulo diz que cada um deveria estar disposto a abrir mão dos seus próprios interesses, pois foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele não usou a sua divindade em seu benefício em detrimento do seu povo. A igualdade de Jesus com Deus Pai não foi vista por ele como algo para ele se agarrar. Pelo contrário, ele viu a divindade justamente como aquilo que o qualificava para a sua humilde descida para salvar o seu povo. É como se ele pensasse: eu sou Deus, então a minha divindade servirá para que eu desça, para que eu experimente humilhação e para que eu exalte o meu povo que vive humilhado pelo pecado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E é por isso que no verso 7, Paulo continua dizendo, veja, quando ele diz que Jesus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Essa declaração é uma das mais misteriosas de todo o Novo Testamento. Essa é uma das declarações mais misteriosas de toda a cristologia. O Filho de Deus, ele a si mesmo se esvaziou. Essa declaração, só para que vocês tenham uma ideia, no século XIX, essa declaração gerou inúmeras controvérsias, porque algumas pessoas entenderam essa afirmação de uma forma completamente equivocada e passaram a defender uma heresia que é conhecida como a teoria da kenosis. Kenosis é a palavra que Paulo usa aqui para falar desse esvaziamento. E essa teoria da kenosis, que surgiu no século XIX entre teólogos protestantes, ela ensina que Jesus, ele deixou de ser Deus. Ele, quando encarnou, se esvaziou da sua divindade. Ele abandonou a sua divindade e se despojou dos seus atributos divinos. É como se ele tivesse deixado de ser Deus durante a sua encarnação. Irmãos, graças a Deus, hoje em dia, essa teoria ela é completamente desacreditada. Ela surgiu entre os teólogos liberais e, lamentavelmente, você hoje ainda vai encontrar aqui e acolá essa teoria sendo defendida em círculos neopentecostais. Um exemplo disso é um teólogo da prosperidade, considerado um dos pais da teologia da prosperidade, um homem chamado Kenneth Hagin. Não sei quantos aqui já ouviram falar de Kenneth Hagin. Ele escreveu um livro intitulado A Autoridade do Crente. E eu já mencionei esse episódio aqui, mas ele diz nesse livro que em uma determinada ocasião ele estava orando, pedindo poder a Deus para poder expulsar demônios, e enquanto ele orava, Jesus apareceu para ele e começou a dar-lhe instruções sobre como proceder no exorcismo daqueles que estavam possessos. Enquanto Jesus dava as instruções, apareceu também um demônio em forma de macaco, que fazia muito barulho, gritava e soltava fumaça pela boca, de modo que Kenneth Hagin começou a não mais conseguir escutar o Senhor Jesus Cristo. E ele começou a esperar que Jesus Cristo repreendesse o demônio, que Jesus mandasse o demônio embora, e ele ficou incomodado, porque Jesus não fazia absolutamente nada, mas Jesus teria simplesmente parado e calado, até que ele, incomodado, tomou a iniciativa, repreendeu o demônio, e o demônio então desapareceu. E ele, em dúvida, perguntou ao Senhor, por que o Senhor não quis fazer nada? E Jesus teria respondido: isso é blasfêmia, irmãos. Jesus teria respondido: não foi que eu não quis fazer, eu não podia fazer.
porque eu abri mão de todo o meu poder para dar a vocês. Isso é blasfêmia. Isso é heresia. E infelizmente essa teoria quenótica, ela ainda é encontrada aqui e ali em círculos neopentecostais. Quando Jesus, ou melhor, quando Paulo diz, irmãos, no verso 7, veja, a si mesmo se esvaziou. O que Paulo está dizendo é que Jesus, ele fez de si mesmo um nada. Essa é uma metáfora para falar de alguém que se sujeita à humilhação. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que Jesus voluntariamente, ele se sujeitou a ser humilhado, a passar por uma enorme e profunda humilhação. O pastor Heber Carlos de Campos, ele vai dizer que a afirmação de Paulo significa que Jesus se colocou numa posição de alguém que por algum tempo ficou sem honra, sem a honra devida neste mundo. A ideia é que Jesus, ele se dispôs a ser tratado entre os homens como alguém sem honra alguma. Ele vai nos dizer que ao se esvaziar, Jesus não abriu mão da sua divindade. Ele não abriu mão de nenhum dos seus atributos. Ele não abriu mão da sua igualdade com o Pai. O que ele fez foi se contentar em se apresentar a este mundo, sem manifestar constantemente os seus atributos divinos, para que pudesse ser humilhado. E aí ele vai dizer, tente imaginar, porque caso Jesus aparecesse com toda a força, toda a glória dos seus atributos divinos, ninguém ousaria colocar a mão nele. Então, para que ele fosse tratado como foi, para que ele pudesse então morrer em nosso benefício, ele teve de se sujeitar à humilhação. Então, esse esvaziamento, meus irmãos, ele nos fala de modo simples de como Jesus, ele se dispôs a ser humilhado para o nosso benefício. E como ele se dispôs a ser humilhado, Paulo continua no verso 7, veja, quando Paulo vai dizer, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Paulo usa aqui um jogo de palavras interessante. Veja que ele diz que Jesus subsistia na forma de Deus. Agora, aquele que subsistia na forma de Deus, ele assume a forma de um escravo. Ele não está dizendo que a essência divina do Filho se transformou na essência de um escravo. Significa que ele manifestou a forma de Deus na forma de um escravo. Ele adotou a aparência e a essência de um servo. Isso aqui foi demonstrado, meus irmãos, de modo dramático. Lembre de João capítulo 13. Quando na última ceia, Jesus tirou a sua vestimenta, ele se cingiu com uma toalha. Essa cena é uma das cenas do Novo Testamento, na minha opinião, mais fortes, mais impressionantes. Tente imaginar aquele que é Deus, ele se despe, como era próprio dos escravos daquela época. Ele se cinge com uma toalha, aquele que é Deus se ajoelha diante dos seus discípulos, como um escravo, e lava os pés de cada um deles, até mesmo os de Judas. Tente imaginar isso. Tente imaginar aquele que é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, ele assume a forma, ele assume a essência de um escravo, e em vez de ser servido pelos homens, ele é quem os serve. O Filho de Deus se esvaziou, Paulo vai dizer, quando ele se tornou em semelhança de homens. Se antes Paulo falou da plena divindade do Filho, agora ele fala da plena humanidade do Filho de Deus.
Jesus se esvaziou quando ele assumiu a natureza humana e assim se tornou um conosco. Ele se esvaziou da sua glória divina para participar plenamente da nossa humanidade, para experimentar a nossa humanidade. Irmãos, isto aqui é humilhação. É humilhante ser humano? Para ele para ele o foi. Aquilo que os teólogos chamam de uma infinita diferença qualitativa entre Deus e todas as suas criaturas. Há uma superioridade, uma supremacia de Deus que é infinita em relação aos homens. E aí, aquele que é Deus desde toda a eternidade, ele condescende conosco, ele rebaixa a si mesmo, assumindo a nossa natureza humana. Em vez de pensar em si mesmo, em vez de pensar na sua própria glória, nos seus próprios interesses, o Filho de Deus nos amou, ele se identificou conosco, ele encarnou, assumiu a nossa natureza humana, participou das nossas dores, participou dos nossos sofrimentos e nos resgatou. Que maior manifestação de humildade e altruísmo nós poderíamos exigir? Há ainda uma demonstração maior de humildade? No verso 8, Paulo fala dessa manifestação de humildade maior. No final do verso 7 e no verso 8, Paulo descreve, meus irmãos, o ápice, o clímax da humilhação a que o nosso Redentor voluntariamente se sujeitou. Veja quando Paulo diz: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em si mesma, a encarnação foi uma humilhação. Mas essa humilhação, diz o apóstolo Paulo, foi ainda mais profunda. Porque, meus irmãos, na encarnação, o Filho de Deus, mesmo sendo o legislador, ele se coloca debaixo da lei. Quando ele encarna, aquele que é o legislador, ele se coloca sob a lei. Ele se sujeita a ter de obedecer à lei que ele criou. Paulo conecta a obediência de Jesus à sua morte. Jesus se humilhou por se colocar debaixo da lei, tendo de obedecer à lei de modo positivo, cumprindo cada um dos mandamentos da lei. Mas a ênfase de Paulo aqui no verso 8, meus irmãos, é que a ênfase de Paulo é na obediência que conduz à morte. Ou seja, Paulo está fazendo uma referência àquilo que nós chamamos de obediência passiva de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando o homem pecou, a lei foi quebrada, e porque a lei foi quebrada, o homem se tornou passível de receber sobre si a justa punição da lei. A lei precisava ser vindicada, o castigo precisava ser aplicado sobre o pecador, para que a lei fosse então satisfeita. Jesus assume a nossa natureza humana, e ele se sujeita à humilhação de receber o castigo, a punição que era nossa. Pense sobre isso. O Filho de Deus se dispôs a obedecer à lei. Ele se entregou para morrer pelos pecados que ele não cometeu. E ele não sofreu uma morte qualquer. Naquele período já existiam os mais diversos tipos de penas capitais. Mas ele não sofreu qualquer pena capital, ele sofreu a mais escandalosa das mortes. Ele passou pela mais humilhante das mortes. É por isso que Paulo faz o destaque, veja o destaque que ele faz no final do verso 8. Tornando-se obediente até a morte, e aí ele diz, e morte de cruz. O tipo de morte experimentada pelo Senhor enfatiza a profundidade da sua humilhação. Hoje em dia você usa roupas com uma cruz, você usa um pingente, você usa um brinco com a cruz. Hoje em dia isso é algo absolutamente normal. Mas irmãos, nos dias do Novo Testamento, a cruz era uma obscenidade.
Cidadãos romanos nem conversavam sobre isso, porque a cruz era considerada uma obscenidade. Era algo para ser evitado a todo custo, inclusive nas conversas. Quando Calvino comenta o verso 8 de Filipenses 2, ele vai dizer que a cruz constitui o aviltamento extremo, a vergonha extrema, a humilhação máxima. E ele vai dizer que, porque ao morrer desta maneira, ele não só foi coberto de ignomínia aos olhos de Deus, mas ele também foi amaldiçoado aos olhos de Deus. Jesus foi insultado ao longo de toda a sua vida. Mas a cruz, irmãos, a cruz foi o insulto definitivo. A cruz foi a humilhação definitiva. A cruz, ela era detestada tanto por judeus como por gentios. Os judeus consideravam a cruz uma maldição de Deus e os gentios a enxergavam como um escândalo. E ainda assim, Jesus voluntária e humildemente ele se submete a isso. E qual é a intenção de Paulo em mencionar isto aqui em Filipenses capítulo 2, irmãos? Por que Paulo fala sobre a humilhação de Jesus aqui? A primeira intenção de Paulo é nos levar, obviamente, ao assombro. É nos levar, meus irmãos, à admiração. Ele quer que nós fiquemos admirados com a pessoa de Jesus Cristo. Nesta noite, meus irmãos, por meio destas palavras de Paulo, nós somos convidados a nos rendermos em doce submissão e em profunda admiração àquele que é Deus, aquele que é plenamente Deus, que possui em si mesmo todas as perfeições, todos os atributos de Deus, sendo um com o Pai e com o Espírito Santo, coigual e coeterno, e ainda assim, também é um conosco, alguém que se compadece de nós, das nossas fraquezas. Ele nos convida a nos rendermos em adoração e em submissão a este Cristo. Mas, meus irmãos, Paulo também deseja que nós verdadeiramente nos esqueçamos de nós mesmos. Paulo fala sobre Jesus e a humilhação a que Jesus se submeteu, para que nós nos esqueçamos de nós mesmos. Para que nenhum de nós aqui se considere bom o suficiente. Ele deseja que cada um de nós deixe de lado toda e qualquer inclinação de egoísmo. Que cada um de nós renuncie a todo e qualquer ideal individualista, que nos faz viver para nós mesmos, que não nos permite tirar tempo para o outro, que não nos permite entrar na vida do outro e deixar o outro entrar em nossa vida, que faz com que nós não nos importemos com as pessoas que estão ao nosso redor, que faz com que simplesmente levantemos do banco e rumemos para nossos lares, sem nos importar com aqueles que Cristo, pela sua graça, tem trazido para o nosso meio, fazendo com que nos consideremos superiores às outras pessoas. Paulo deseja que nós deixemos de lado tudo que nos leva a isso. Como ele afirmou nos versículos 3 e 4, meus irmãos, nós não devemos fazer nada motivados por partidarismo ou rivalidade. Nós não podemos ver os nossos irmãos como rivais ou como ameaças à nossa autorrealização. Eu não posso ajudar porque eu tenho um projeto pessoal. Isso vai interferir no meu sonho. Isso vai interferir nos meus planos. Nenhum de nós aqui é chamado à autorrealização. Mas cada um aqui é chamado ao serviço. Cada um aqui é chamado ao discipulado. Cada um aqui é chamado ao autossacrifício pelo bem dos outros. Nós não devemos, Paulo vai dizer, ser motivados por vanglória. Nós não podemos pensar que somos grande coisa, que somos melhores do que a pessoa que está ao nosso lado. Nós devemos, diz Paulo, considerar a outra pessoa como superior a nós mesmos.
Quem é a pessoa mais importante que você conhece? Ou permitam-me colocar, de modo diferente, quem é a pessoa menos importante que você conhece? É aquele que é o principal dos pecadores. É você mesmo. A pessoa menos importante que você conhece está diante do espelho. Você a encontra lá. Esse deve ser o teu pensamento. Você é chamado pelo Senhor para considerar os teus irmãos como maiores que você, como melhores que você, como superiores a você. Você é chamado para buscar o interesse deles, não o teu. De repente você pergunta, eu fazer isso? Com tudo que eu sou, você não é nada. Com o meu sobrenome, teu sobrenome não é nada. Com a minha cultura, tua cultura não é nada. Com a minha formação, tua formação não é nada. Teu dinheiro é nada, teu poder é nada, teus bens são nada. Eu pergunto de volta, quem é você? Quem sou eu? Irmãos, quem somos nós comparados àquele que, subsistindo em forma de Deus, sendo co-igual com Deus Pai, não se apegou ao fato de ser Deus, mas alegre e voluntariamente se sujeitou à mais profunda humilhação, e tudo porque não buscou o seu próprio interesse, tudo porque buscou a glória do seu Pai e o nosso bem-estar em primeiro lugar. Quem somos nós comparados a Jesus? Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, verso 15. Eu mencionei há pouco o episódio em que ele lavou os pés dos discípulos. Em João, capítulo 13, verso 15, ele diz algo que conclui aquela cena. Veja o que ele nos diz, veja como ele nos desafia. João, capítulo 13, verso 15. Todos encontraram? Todos juntos, todos a uma só voz. Diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Que desculpa nós temos? Um reformador chamado Martin Bucer, ele nos desafia. Permitam-me compartilhar com vocês, irmãos, o desafio feito a nós pelo reformador Martin Bucer, quando ele disse assim: embora existindo em forma totalmente divina, Cristo não considerou essa semelhança com Deus como uma usurpação, mas ele se despiu. Ele assumiu a forma de um servo, ele tornou-se como qualquer homem, humilhou-se ainda mais e se tornou obediente até a morte, sim, morte na cruz. Se um coração crente meditar sobre isso, ficará tão estimulado a amar seu Salvador e Senhor, que renunciará completamente a si mesmo, se esvaziará e pensará: se o eterno Filho de Deus, meu Salvador e Senhor, não veio para ser servido, mas para servir aos outros, se ele entregou a sua alma por mim e para a libertação de muitos, se ele se despiu da forma divina em que subsistia, se assumiu a forma de um servo, se tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, então o que eu farei comigo? Oh, que eu possa, pelo menos um pouco, seguir o meu Senhor e Libertador como sinal de minha gratidão, eu que nada sou e que nada posso fazer por mim mesmo. Tudo o que eu tenho é por meio de Cristo, pela graça do Pai. Então, não manterei nada para mim mesmo, mas colocarei tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho a serviço dos meus irmãos. Eu encerro, meus irmãos, dizendo a vocês mais uma vez: não há lugar na nossa vida em comunidade, não há lugar na nossa vida cristã para individualismo. Não há lugar para uma vida ensimesmada. Se você foi unido a Jesus Cristo, então você é habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus
para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, para ter a mesma mente de Cristo, para pensar como Jesus Cristo, para agir como Jesus Cristo, para viver segundo o exemplo de Jesus Cristo. Meus irmãos, a vida de humildade e de abnegação é a essência da nossa vida em comunidade. E essa vida de humildade, de altruísmo, ela também é o caminho para a glória. É o que Paulo vai nos dizer próxima semana, do verso 9 ao verso 11. Que o Senhor então nos abençoe e nos guarde.